Fala pessoal, tudo bem? Aqui é a Suelen Borelli da Borelli Academy e nesse vídeo eu resolvi fazer algo diferente em relação a livros. Como a gente gosta de ler e eu estou numa fase de aprimorar o meu método de aprendizado, faz parte da gestão do conhecimento, eu resolvi fazer uma série de livros dos livros que eu tenho físico aqui, por exemplo. Eu tenho uma lista gigante de livros para ler e eu estou num processo de otimizar tudo isso. Mas mais importante que ler é você absorver. E eu não sei você, mas se eu transformo em imagens, para mim fica muito mais fácil. Hoje a gente tem aqui na Borelli Academy a gestão do conhecimento é um assunto que a gente desenvolve com os nossos alunos do pilar Skills, porque é uma habilidade. Só o que a gente vem desenvolvendo? A gente tem um software de gestão e nesse software existe a possibilidade de você fazer gestão do seu conhecimento nele. Então, sabe esses resumos que você faz no papel? Você faria no sistema. Então, você consegue gerenciar de ano em ano e ele dá indicadores e é muito importante, principalmente para você acessar de novo, né? Só que eu percebo em relação a livros e até filmes, né? Mas vamos focar só em livros, que quando você lê, você tem um primeiro envolvimento. Aí você pode fazer o resumo. E até pode usar o software, quem é o cliente do sistema, né, do Market Hunt. Só que entre esse ponto e outro, ainda estava faltando alguma coisa. E aí, fazendo um curso recentemente de leitura, aprimoramento da leitura, eu comecei a criar um mapa mental de alguns livros e para mim fez muito mais sentido. É como se eu visse o livro de uma forma macro. E eu tenho esse livro, o vídeo de hoje é sobre esse livro aqui, A Lei da Afinidade, porque é o primeiro livro que eu estou fazendo esse processo, gravando e deixando disponibilizado. Então, se você ver esse vídeo, fizer sentido para você, deixa o comentário para que eu possa ter um feedback, se para você faz sentido isso, se é interessante também para você, por quê? O aprendizado, realmente saber, eu já fiz a minha lição de casa, que foi ler, fazer o resumo e agora um mapa mental. Só que a última fase do aprendizado é você ensinar. Então, o que eu estou fazendo aqui é para compartilhar com você que está aí do outro lado o conhecimento de uma forma macro, porém, isso não isenta a sua experiência com essa leitura. Este livro especificamente é o livro da Cristina Cairo, A Lei da Afinidade. Então, o que eu fiz? Eu peguei os tópicos do livro, né, o índice, transformei em mapa mental utilizando pictogramas, que são imagens que remetem ao assunto. E aí eu coloquei os títulos embaixo, numerados, e em azul aqui está assim, a essência daquele ponto. Então, para você que vai ficar num nível básico de conhecimento, você vai ver o vídeo, talvez você tenha um conceito. Só que, como eu vou praticar aquilo que eu estou aprendendo do livro, se eu não viver o livro? Então, na descrição desse vídeo aqui, tem um link onde você pode deixar lá o seu contato e você recebe no seu e-mail o link para baixar esse mapa mental aqui, e também tem um link para compra do livro, se você assim quiser. É o nosso link de afiliado lá da Amazon, tá? Então eu sugiro que, se você realmente quer viver a experiência desse conteúdo, faça como eu fiz, adquira o livro e o mapa eu tô te dando, tá? Então, bora lá. O livro é A Lei da Afinidade. A primeira coisa que a gente tem que pensar quando vai ler um livro é qual o objetivo de você ler esse livro. Qualquer livro.
por quê? Conhecimento demais atrapalha, não te beneficia. Então é importante você entender qual é o momento de ler o livro. Só que nem todos os livros as pessoas acabam tendo aí um discernimento se é o momento ou não. Então, por exemplo, esse livro ele está falando sobre o quão importante é você estar bem para você atrair aquilo que você deseja. Então, eu acredito que entre todos os livros que você tem intenção de ler, esse é sem dúvida um dos primeiros que você deveria ler, tá? A Cristina Cairo faz um trabalho maravilhoso aí já há muitos anos. Inclusive, é uma autora que eu quero voltar a ter mais envolvimento com os conteúdos dela. E, enfim, você vai perceber que existe um fluxo informacional aqui. Então, o que o livro ensina? O que o livro nos ensina? Primeiro, que para o seu sonho se realizar é necessário uma reforma interna. Esse é o primeiro ponto. Então, se você aprender a mergulhar no conteúdo dessa informação que daí você acessa no livro, você vai perceber o que deve ser feito neste ponto. Só que, em resposta ao título do livro, está dizendo, a primeira coisa para você ter afinidade e atrair aquilo que você deseja é você ter uma reforma íntima. E o que é uma reforma íntima? É você mergulhar dentro de você. Então é uma caminhada que se começa e que pode levar muito tempo. Cada pessoa tem um tempo. E aí, o que ela diz lá? Olha, liste os seus sonhos, faça uma lista. Por que uma lista? Porque às vezes a gente não tem clareza do que a gente quer. Quando você não tem clareza, qualquer lugar serve, né? Tipo, quando você não sabe para onde ir, qualquer lugar serve. Então pega um papel, não precisa ter vários, coloca os 5 principais. Aí você fala, mas nossa, eu deixei de sonhar, faz tempo que eu não sonho. Então, esse é o primeiro passo, voltar a sonhar. Neste ponto, aqui na Borelli Academy a gente tem uma ferramenta que se chama diagnóstico pessoal. É onde você olha para a sua pirâmide de Maslow e aí você consegue ver o necessário para a sua vida. Você tem uma autoavaliação e você vê o que está faltando. Literalmente a gente gera um gráfico, né? A gente gera dados e você vê sua vida num formato de gráfico. E aí com base nisso você consegue determinar quais são os próximos passos. Então se você não tem clareza dos seus sonhos, comece pelo essencial. Aí só entrar em contato com a gente, em algum lugar desse vídeo tem o nosso contato. E é uma ferramenta que você faz, você recebe, você adquire, né? E você recebe a resposta aí rapidinho. Identifique seus bloqueios, porque os nossos inimigos internos impedem que a gente muitas vezes deixe de sonhar. Então, vai pelo básico, olhe para sua vida, identifique os seus zumbis, eu costumo dizer. Porque senão você não sai desse ponto. Então muita gente está parado nesse primeiro ponto. E eu percebi que realmente isso é um ponto muito importante, porque é fácil às vezes falar, faz isso, faz aquilo, e a pessoa faz de forma automática, sem essência, sem profundidade. E aí ela fica parada, né? Ela vai para a inércia. Então eu posso falar assim, faz uma lista. Aí você pega e faz uma lista. Mas o quão profundo e quanto conectado está com essa lista? Às vezes você não tem conexão. Então, às vezes o primeiro passo é se conectar, tá? Você pode fazer sozinho, sozinha, ou, no caso, a gente está dizendo que a gente tem recursos, tem ferramentas para isso. Faça suas escolhas. Antes de pedir, enriqueça sua mente. O que está querendo dizer aqui? Isso eu achei fantástico. Porque você pode até definir um objetivo aí. Eu tenho o sonho de viajar todos os meses, todos os anos, para fora do Brasil. Um exemplo. Só que muitas vezes a sua mente não está preparada para sonhar. Porque você desconfia daquilo que você não conhece.
Então, uma das coisas que é interessante nesse ponto é você viver ambientes que você gostaria de viver realmente. E isso é desafiante. Então, por exemplo, vamos imaginar que você não tem um carro e quer um carro X. Um carro X. Eu vou falar um carro que está no meu radar, tá? Para não ficar algo solto. Eu quero um Nissan. Eu quero um Nissan vermelho. Um Kicks da Nissan vermelho. O que eu fiz? Eu fui na concessionária e eu não fiz o test drive porque no dia não tinha possibilidade, mas eu entrei no carro, senti o carro e aquilo é real para mim, porque eu fiz um movimento próximo daquilo que eu quero. E uma hora ele vai acontecer, porque eu estou trabalhando para isso, né? Mas eu quero mudar de cidade. Viaje para essa cidade. Viva ambientes para que a sua mente esteja enriquecida e aí ela cria proximidade com aquilo que você quer. É desafiante? Claro, mas é muito interessante. E quando você faz isso, você vai quebrando barreiras, porque o que é mistério passa a ser familiar. E aí você está pronto para poder dar um próximo passo. Esse terceiro ponto do livro, ela fala o seguinte, viu, quem que é você? Porque às vezes a gente não se conhece. Já parou para pensar que às vezes a gente é estranho a nós mesmos? Amigo, como era o nome daquela... E aí, às vezes a gente tem que fazer um exercício que é ouvir o nosso nome. A mudança, ela começa pela gente. Então, quando você se conhece, você assume todas as responsabilidades pela sua vida. Só que depende muito de quem você é nesse momento, ir rumo à pessoa que você vai se tornar. É como se fosse um encontro com você mesmo. Então, esses 3 primeiros passos, eles são libertadores, porque a afinidade com aquilo que eu quero atrair para minha vida requer limpeza. É igual você receber visita em casa. Você se preocupa em deixar tudo em ordem para que você possa receber, para que você possa causar uma boa impressão, vamos colocar assim, né? E quando a gente deseja algo, a gente vai receber, você tem que se preparar para receber aquilo que você quer, para justamente você se sentir também merecedor. Criar uma meta. Só que a meta, eu coloco uma montanha sempre quando me remeto à meta, porque eu sempre faço a seguinte pergunta, eu aprendi a fazer a seguinte pergunta: o que é que está em cima da sua montanha? A meta é ir além. Então, se eu vou além de algo, eu estou indo pelo quê? Então, normalmente uma meta, ela está em algum lugar, ela está acima, ela está à frente. Eu estou me movendo em direção de onde? Só que se você não sabe quem é, você não sabe para o que você veio. E aí você não define destinos. Então, criar uma meta, e uma meta SMART, que é uma meta alcançável, né, faz toda a diferença. A autopunição inconsciente. Quando a gente é criança, a gente está num ambiente que a gente recebe muitas informações do ambiente, de pessoas, de situações, e a gente não tem discernimento e nem poder para lidar com essa carga informacional. Então, tem muitos tipos de lares, alguns hostis e outros amorosos. E isso interfere muito em quem você é. Muitas pessoas trazem dentro de si alguns inimigos internos. E se você não reconhece esses inimigos, se você não traz luz para essas sombras, você pode estar vivendo nas trevas durante anos.
E essa autopunição inconsciente nada mais é do que a autossabotagem. E é o seguinte, todo mundo sabe onde o calo aperta. Só que para algumas pessoas essas sombras são tão fortes que a pessoa não tem consciência da vida que ela tem. Porque quem domina são as sombras. Então, quando a pessoa desperta, que talvez você já deve ter ouvido falar da pessoa, nossa, eu despertei, né? O que é esse despertar? É você estar consciente das suas limitações, que muitas vezes não veio para o seu projeto vida, mas foi adicionado no tempo. E isso faz parte de você. Então, não tem como eliminar bloqueios. Tem como você identificá-los, aceitá-los, porque foi os meios que o seu sistema interno encontrou para poder garantir a sua sobrevivência no mundo que você viveu. Chega a ser bonito, porque é um processo natural do corpo. Se é natural é porque é um sistema de defesa natural. Então é embutido, é igual aos hábitos. Existe o sistema, você só tem que estar consciente dele para você poder lidar com ele. Então, esse ponto aqui, por exemplo, no caso aqui na Borelli Academy, a gente tem uma ferramenta que você identifica seus bloqueios. Você pode fazer isso de forma pontual ou através do Clube 360 Graus que a gente tem disponível para quem é cliente do clube, e também do Clube Skills, que daí o Clube Skills desenvolve habilidades, mas lá tem um curso inclusive só sobre bloqueios emocionais, falando só sobre isso. Então, olha como bate muita coisa, né? Se a gente fizer uma autoanálise, os seus sonhos muitas vezes não conseguem andar porque está bloqueado, você não define uma direção, você não busca o autoconhecimento, você não se preparou para receber. Como que você vai realizar? Quando você tem consciência, você tem escolha. Se você não tem consciência das coisas, você está preso dentro de si mesmo. Então, faça suas escolhas. Esse vídeo, para você ter uma ideia, eu não tenho preocupação com o tempo de gravação. Por quê? Porque eu vou passar a mensagem. Quem vai receber, se ficar preso no tempo, é um vídeo longo, é porque não era para aquela pessoa. Então, só acessa o que precisa ser acessado quem tem a paciência de passar pelo aprendizado. Nem tudo é fast food. O conhecimento não dá para você aprender determinadas coisas com uma dica, com uma frase, com 180 caracteres. Tem coisas que você precisa se entregar. E aí, independente do tempo, né? Ganhos secundários. Isso aqui eu achei maravilhoso. E isso aqui me fez pensar muito. Porque o que você ganha em ficar doente e se acidentar? Neste ponto do livro, ela fala o seguinte: uma coisa sempre leva a outra. Toda doença, todo acidente tem uma comunicação. Está tendo um ganho secundário num nível até inconsciente, porque o seu sistema de defesa, ele cria situações, ainda mais quando você não está consciente. E no final das contas, para bom entendedor, né, quem começar a ter o conhecimento da mente humana, primeiro que você se observa, segundo que você começa a lidar melhor com as pessoas ao seu redor. Se você tem clientes, se você tem filhos, sobrinhos, etc. Porque às vezes as pessoas estão agindo de um jeito que elas fisicamente já não tem mais para onde correr emocionalmente, o físico começa a decair. E aí é perigoso, né? Porque às vezes alguns acidentes que a pessoa no final das contas está carente, ela pode colocar a vida dela em risco, né? Esse é um ponto que realmente me fez pensar bastante. Eu achei muito interessante.
Frustração gera pessimismo. E o que gera frustração? Vou fazer a pergunta reversa. A frustração é o anseio intenso pela concretização de um sonho. Olha só. Olha como uma coisa leva a outra. Às vezes você quer, mas por você estar cheio de bloqueios e não se conhecer e não trabalhar o seu autoconhecimento, você vai ficar frustrado. Por quê? Porque você tenta, mas não consegue. Tento e não consigo. Porque existe uma alimentação interna. Como que você vai atrair algo se não tem fluxo para conexão com você? É como se você fosse uma antena quebrada. Só que se você tá vendo até aqui, para você tá fazendo sentido. Agora, o que você vai fazer depois disso é outra coisa. Mas não adianta sentir frustração, tem que agir na causa. E qual que é a causa? Anseio intenso pela concretização de um sonho. Se eu quero realizar um sonho, eu tenho que passar por esse processo. Porque você está tendo consciência disso. Então, às vezes a pessoa que está frustrada, e eu vou falar por mim, que muitas vezes eu já fiquei frustrada com alguma coisa, e essa semana, até fazendo o mapa, eu falei, tá aí um motivo. Se eu estou frustrada, é porque eu estou com ânsia de concretizar algo. O que eu estou fazendo? Desrespeitando o tempo, desrespeitando o fluxo das coisas, me preocupando antes. Preocupar-se é se colocar-se antes, né? E isso gera o quê? Ansiedade. Ansiedade gera o quê? Pessimismo. E pessimismo gera tensões musculares. Como que eu vou me conectar com o que é bom se eu estou vibrando no negativo? Então, isso para mim fez, por exemplo, né? Pode ser que você esteja nessa mesma situação ou você já superou essa situação. Fez eu acalmar meus ânimos. Um dia de cada vez. Tem problema? Pelo menos no dia de hoje, o que eu tenho que fazer no dia de hoje? Isso. Então faça maravilhosamente bem. Porque às vezes o problema não está no dia de hoje. Ele está em outro momento. Só que se você não vibrar positivamente hoje, você vai acelerar o negativo. Se você calibrar o positivo, você vai se conectar com o positivo. Porque a lei da afinidade. Acabe com a prepotência. O que é prepotência? Né? Porque é importante, gente, uma coisa que eu aprendi e estou aprendendo, tá? Eu gosto muito de pesquisar sobre a etimologia das palavras. Então, às vezes a gente sabe sobre uma palavra, a gente conhece, na verdade, mas a gente não sabe a profundidade daquela palavra. Então, por exemplo, fui pesquisar. O que é prepotente? Porque quando a gente está aprendendo, a gente tem que estar no estágio criança, fazer perguntas. Então, nunca vai pelo caminho do eu já sei. Será que você sabe mesmo? Busca. Na pior situação, confirmou o que você já tinha conhecimento ou acrescentou. Então, a prepotência significa autoritarismo. Só que ser autoritário significa, olha aqui a balança, tá vendo? Por isso que o pictograma ele ajuda a gente a condensar a mensagem mais rápido. Se sente superior aos outros, tratando pessoas com diferença. Então, na verdade, a prepotência é o autoritarismo que rebaixa alguém. Então, você tenta diminuir o outro. Então, isso é uma arrogância, né? Qual que é o contrário? Tem a palavra certa para isso, mas não estou me lembrando agora. Do autoritário, benevolente. Tem poder, mas não abusa, né? Ser benevolente. Tá fazendo sentido para você até agora? Escreve aí nos comentários se fez sentido esse primeiro. Olha, a gente passou por aqui, ó. Uma primeira camada. Tá vendo como elas se conectam? Putz, eu tenho sonhos. Prepara sua mente para recebê-los. Vivencie os ambientes. Saiba quem você é. Defina para onde você está indo. Até para ver se os sonhos estão alinhados com essa direção. Identifique seus bloqueios e vai eliminando os bloqueios em paralelo. Cuidado em fazer terapia sem antes buscar enxergar. Por quê?
é aquilo. Tudo lhe é bom, mas nem tudo lhe convém. Às vezes até a terapia sem espiritualidade é desafiante. Observe seus ganhos secundários. O que você está ganhando, perdendo? Perdendo dinheiro, perdendo amor, perdendo a fé, perdendo. Tá frustrado? Calma. É porque tem que desacelerar. É porque tem que se reencontrar aqui. E cuidado com o autoritarismo. Essa primeira linha, ajustada, praticada, já vai começar a calibrar aqui em cima. Agora a gente vai passar para um outro momento. Porque os capítulos não deixa de ser um empilhamento de conhecimento, né? O universo enxerga você da mesma forma que as pessoas enxergam. O que isso significa? Você irradia o que passa para as pessoas. O poder existe no bem e no mal. Vibre sempre no bem. Por isso que alguns pontos, por mais que a gente tente simplificar, nada melhor do que o próprio conteúdo. Então, uma coisa que eu aprendi é: resumos são importantes para condensar, mapas mentais bons para fixar, porém, quando você precisar mergulhar, precisa acessar o conteúdo. Então, por isso que livros, por mais que eu esteja fazendo aqui dessa forma, isso não substitui o livro, mas ajuda você a ter um entendimento macro para de repente se mergulhar. Mude a forma de desejar, sem pressa, sem mágoa, respeite o sincronismo divino, que foi o que aconteceu comigo. Aquela frustração é consequência de você não desacelerar, de você não confiar. Se eu não estou confiando, eu estou irradiando desconfiança. Eu estou irradiando confusão mental. E é assim que o universo me vê. E aí eu me afino com isso. Porque aquilo que você é, você se conecta com. Uma vez que você calibra a linha de cima, você começa a calibrar a linha de baixo. E aí a alegria começa a fazer parte aí da sua rotina. Porque coração alegre atrai alegria. Por que eu estou gravando esse vídeo? Porque eu quero transbordar na sua vida. Para que você tenha acesso a um conhecimento e a uma forma de ver que eu sou a ponte para isso. Existem várias formas de falar sobre livro. Eu escolhi falar desta forma. Existem várias formas de vender livro. Eu escolhi desta forma. Como assim você está vendendo um livro? Sim, no e-mail que você vai receber, se você cadastrar aqui embaixo, você tem acesso a esse mapa gratuitamente. Aí tem um link, você vai fazer o download e já era. Porém, o livro não é meu. O livro é da Cristina Cairo. Mas eu estou fazendo ponte para te dizer que é um excelente livro para você afinar a sua mente, as suas ações, o seu coração. Então, se você quiser adquirir, adquira. E neste mesmo e-mail a gente coloca o nosso link como afiliado deste livro. Se você quiser, na verdade é afiliado da Amazon, né? Porque também ajuda a gente, né? As tensões musculares impedem os bons pensamentos. Isso aqui também foi um ponto de reflexão. Por que eu estaria com tensões musculares? Por que você estaria com tensões musculares? Por conta disso, ó. A frustração gera pessimismo. A pessoa frustrada, ela está com tensões musculares. Então, muitas vezes a pessoa está tensa, ela está com dor. Tem gente que trava ombro, trava pescoço, trava outras partes do corpo, porque a tensão é tão grande, a rigidez da fibra está tornando a fibra, que é maleável, rígida. Significa que você está frustrado, você está travando o fluxo. Para relaxar, começa-se pelos músculos? Sim, porque já virou matéria. Já está no músculo, matéria. Porém, é preciso fazer a logística reversa. Por que eu estou tenso? Porque eu estou ansioso, eu estou frustrado. Logo, eu estou pessimista. O que é que eu tenho que fazer?
Quais são os ganhos secundários que você está tendo para estar nessa situação? Quais pensamentos você está tendo? Então vai ter que buscar aceitar o quê? Mudando aqui a forma de desejar, respeitar o sincronismo divino. Você tem um plano para aquilo que você quer? Às vezes esse ponto aqui ele desencadeia todo o resto. Se nasce ruim, tudo fica ruim. Por isso que é importante aprender a planejar os sonhos. E aí, gente, eu tenho que, lógico, não tem como, faz parte de mim, até porque é por isso que a nossa empresa existe. Tudo que a gente faz aqui na Borelli Academy melhora a sua vida. Porque ou a gente atua na configuração do seu mindset para sua mentalidade ficar mais positiva, o seu comportamento empreendedor ficar mais positivo, mas também a gente trabalha habilidades. Quando a pessoa tem dificuldade com planejamento, ela está faltando habilidade de projetos, então ela tem que corrigir a habilidade. Aí a gente tem o pilar skills para isso. Porque a pessoa precisa aprender a fazer planos. Se você aprende a fazer planos, você já tem aí metade do caminho resolvido. Então isso ajuda muito a você realizar seus sonhos, porque você transforma sonho em projeto. Você não perde o gostoso, né, do resultado, mas o processo ele requer tutano, ele requer pensar, parar. Só que se você faz isso, o que você ganha? Muitos benefícios. Você respeita o tempo, diminui as tensões. A gente passa aqui por tensões sim, quando a gente está desequilibrado. Durma bem. E aqui eu acrescentaria a indicação de um outro livro que eu vou fazer também nessa forma, que é O Poder do Quando. Dormir é um remédio para o corpo. Só que se você entende isso num nível muito mais profundo, nossa, mas faz o básico que já tá bom. Fênix, sorri e se entregue à sua fé e ao seu desapego. A fênix, ela nasce, ela vive, ela morre e ela renasce. A gente tem várias vidas numa única vida. E quando a gente aprende a passar por esses ciclos, nesse ciclo macro da nossa existência, a gente aproveita muito mais. Só que para você chegar nesse nível, você tem que estar bem com você. Você tem que estar bem com a vida. Você tem que estar bem com diversas outras coisas. Senão você não enxerga benefício no renascimento. Para muitas pessoas, começar ciclos novos é um karma. Quando você está bem, qualquer lugar está bom. Mas quando você não está bem com você, a chuva é um incômodo, o sol é um incômodo, tudo fica ruim. Então, você passa uma vida reclamando, mimimi, em vez de aproveitar, aprender e evoluir, adivinha? A vida passa a ser um tormento, né? Como as pessoas reagem às frequências vibracionais? Esse ponto do livro, ela fala sobre a importância de você calibrar, que é isso que eu realmente estou falando agora. Você calibrar a lente para o seu dia. Dependendo como você se ressignifica, você vai ver o dia positivo ou negativo. E isso influencia na sua vibração. Toda vez que você escolher um caminho do mal, e inclusive uma frase que eu gostei muito, que eu li em algum lugar aí do livro, que é: o poder está no bem e no mal, você que escolhe. Tem poder em ambos. Eleve suas vibrações passo a passo. Pensamentos e intenções geram as vibrações no nosso campo magnético. Eu te aceito, eu te aceito. O que isso significa? Que foi um ponto pessoal que eu passei lendo o livro. O nosso pensamento, ele é o elo
com o cosmo. Se você está frustrado, seu pensamento está frustrado, logo você está se comunicando com o universo dessa forma. Iguais se atraem. A frustração atrai frustração, o mal atrai o mal, assim como o bem atrai o bem. E aí isso interfere na sua intenção, porque a sua intenção é o movimento. Uma coisa que eu li que é muito interessante, quando você está com tensão muscular, se você tem tensão muscular, o corpo ele está preparado para fuga e defesa. Por isso que muita gente, perante uma situação de estresse, a pessoa já estava com tensão muscular, ela tende à violência. Por quê? Porque ela quer descarregar. O problema disso é que o músculo tem a memória e ele tende a repetir isso. Então, uma coisa que a gente esquece é que o nosso corpo é inteligente. Porém, a nossa consciência tem que ser maior. Porque o corpo ele é veículo. Se você não conduz o veículo sabiamente, é o que acontece aí no trânsito. O trânsito é um reflexo de como está a mente das pessoas. E nem sempre o desequilibrado é o que sofre o acidente, ele causa. Então, é um assunto a ser pensado, observado, vivido, praticado, porque faz toda a diferença no dia a dia. Então, aqui a segunda linha, né? Ela é praticamente aí um reflexo da primeira. E aqui alguns pontos de observação. Olha só como a gente consegue passear pela leitura, né? Qual o seu propósito na vida? A diferença de saber quem é você nesse momento é você poder depois se conectar com o seu eu interior, sua criança interior. Aliás, nesse ponto do livro ela fala, com que você brincava? Gente, é incrível que é como se a gente já viesse viver uma missão. Porém, dependendo dos lugares que a gente passou, essa missão teve vírus na programação. Algumas pessoas sim, algumas pessoas não. Mas ela comenta que às vezes o nosso propósito de vida estava naquilo que a gente gostava de brincar quando era criança. Porque a criança ela vem pura, né? Mesmo as que vêm doente, no sentido da psicopatia, por exemplo, que é um distúrbio físico, né? Já entra no físico, não tem o que fazer. Mas é desafiante, né? E esse ponto aqui também me fez pensar muito, inclusive na hora de definir o pictograma. Desapego para prosperar. A carência afetiva é o medo da solidão, e a dor da solidão é o distanciamento de Deus. No final das contas, flui quem deixa as gotas irem. Por isso que eu escolhi uma gota, porque uma gota faz parte de um oceano. Tudo é tudo. Só que se eu me apegar a uma gota, eu deixo de viver o infinito. Então, todas as vezes que eu me pego a pequenas coisas, a pequenas dores, e isso é inteligência emocional, é você identificar que o que está gritando, no final das contas, não é a sua liberdade, mas é a sua prisão. Porque como você tem fantasmas que fazem você sentir a dor do passado e você não se desapega, você acaba criando seus sabotadores internos. Você tem que aprender a dar luz para eles. E eu li num livro recentemente, fizeram uma comparação, que os nossos sabotadores internos é igual um boneco de neve, que quando você expõe a luz ele derrete, mas enquanto você não traz luz, ele congela o seu coração. Aqui até poderia ser um boneco de neve, mas eu quis representar com uma gota,
porque no final das contas, todas as nossas dores são gotas que querem ir para o oceano. Elas fizeram sentido em determinados momentos da sua vida, como um sistema de defesa. Mas quando você amadurece e você precisa avançar, o que te defendeu quando era criança não cabe mais quando você é adulto. Então, aprender a desapegar para prosperar faz todo sentido. E se a gente ir um pouquinho mais fundo, quando tem esses casos de feminicídio, por exemplo, ou homicídio, que você escuta a pessoa dizendo: eu tinha medo de te perder. Literalmente a pessoa está dizendo: como eu sou carente afetivamente, eu não sei o que é amor, então eu te prendia para preencher um vazio que eu não soube aprender. Solidão é um medo, porque você está longe da luz. Então, para onde que eu tenho que ir quando eu me sinto sozinho ou carente? Aprender a ter solitude. Aprender a palavra. Eu não acredito em Deus. Então acredita no mal. Acredite em alguma coisa. Mas é melhor você se apegar à ilusão da existência do que passar uma vida amargurado. Eu não entendo. Mas enfim, sem julgamentos. A estabilidade financeira depende da harmonia e do respeito entre o homem e a mulher. E aqui não significa só casais, mas é a mulher, se você é mulher, o homem que tem dentro de você, e se você é homem, a mulher que existe dentro de você. É a importância da gente estar sempre em sincronia com o oposto. Então, por exemplo, a gente que tem negócio e nós conduzimos, eu sou uma mulher. Então, ouvir homens que estão à frente de negócios me ajuda a equilibrar e tomar decisões mais assertivas, porque eles têm o oposto da energia que eu tenho. Então, se eu não fizer esse giro, eu desequilibro. O dinheiro, por exemplo, é energia masculina. O dinheiro é representação do pai. Então, as pessoas que tiveram má influências dos pais, do pai especificamente, seja a ausência, seja uma violência, uma carência, tende a ter dificuldade com essa parte financeira. Então, são coisas muito incríveis. Isso aqui é importantíssimo, porque não basta você fazer seu trabalho interno. Perceba que ele está dizendo aqui, no contexto geral do livro, olha o que a mensagem está dizendo: cuida de você. Só que sim, você precisa do outro. Cuide, aprende a cuidar do outro e compartilhar com o outro, porque se o outro não fizer a parte dele, olha o que acontece aqui, Seus leucócitos, que são seus glóbulos brancos, transmitem memória e emoções para o seu parceiro. Nossa, eu não sabia disso, tá aprendendo. E aí ela deu a referência, eu coloquei aqui porque existem pontos em todas as leituras de todos os livros que às vezes a gente precisa dar mais um passo. O autor, ele também faz pesquisas. Quando ele vai dar condensação ao conteúdo dele, ele faz citações, porque para confirmar aquela informação. Então, nesse caso aqui, aonde que você pode mergulhar mais? Então, por exemplo, aqui no dormir, eu dei uma referência, o livro O Poder do Quando, porque aqui você pode mergulhar. Cada ponto desse, com certeza, vai ter outros mergulhos. Só que neste ponto aqui, Dr. Paul Pearsall, livro Memória das Células. Então, é neste livro que você vai mergulhar nesse assunto. Então, aqui tá uma pitadinha. Então, sim, muitas vezes
Você está cuidando de você, mas você está recebendo interferência do seu parceiro ou da sua parceira. Então, por isso que o casais inteligentes enriquecem juntos, né? Como já diria aquele livro lá do Serbas. Alma gêmea. Aí aqui já começa a ir para a parte social, fora relacionamentos, de repente, pessoais. Só pode ser encontrada quando a pessoa está preparada para se dividir. Eu achei isso aqui muito forte. Quem está solteiro, neste momento, por exemplo, eu estou solteira. E é assim, quando a gente passa a ter acesso a esse conhecimento, a gente fica mais, eu não vou dizer preocupado, mais preocupada, mas a gente fica um pouco mais cautelosa. Por quê? Quando você está num processo de desenvolvimento e você tem acesso a alguns conhecimentos, é sua responsabilidade as suas escolhas. Então, quando você fecha os olhos para isso, por conta de alguns, por exemplo, desejos de repente carnais, você já sabe que você pode estar colhendo. Então, isso exige que você tenha autorresponsabilidade, não só com você, mas também com seu futuro parceiro ou parceira. Então, desejar encontrar a alma gêmea é essencial. Conquistar o amor das pessoas. Quando a alma está em paz, somos naturalmente simpáticos e empáticos. Na verdade, quando a gente está em paz com a gente passa a enxergar no outro, nós mesmos. E aí é natural que a gente se compadeça. Eu achei isso muito bonito. Porque se você não está bem com você, você não vai estar bem com ninguém. E se você querer mostrar que está bem para o outro, você está na dor de querer aprovação. É uma carência. Então você está se enganando. Autossabotagem. O poder mágico da comunicação. Se você lê a missão, visão e os valores da Borelli Academy, você vai ler que a gente colocou como valor, um dos valores, o feedback. Por que feedback é importante? E por que pra gente é um valor? E olha só, aqui no livro, reconfirmando o que a gente sempre sentiu como valor. Feedback é o que fecha a comunicação. Quando você só emite e não tem resposta, você está na informação. Informar significa eu vou transmitir a mensagem independente se a pessoa captou ou não. Quando você quer o retorno daquilo, ou seja, olha, eu vou informar, porém eu preciso da resposta para o ciclo fechar, você tem um processo de comunicação. Então a comunicação requer feedback. E comunicação é um dos principais desafios de grandes empresas, famílias. Porque quando a gente não dá feedback, sabe onde a gente está? Aqui, ó, na prepotência. Porque você isenta o outro do seu retorno. É muito profundo. Com as clientes, né, os clientes aqui na Borelli Academy, a gente trabalha com processo de feedback. Tem coisas que eu preciso que o cliente me dê feedback para a gente poder validar. Aí é onde a gente começa a ver a briga egóica mesmo, do tipo, eu falo quando eu quiser, eu falo se eu quiser, e em nível inconsciente. O que isso está mostrando? Que essa pessoa tem problema com a autoridade. Provavelmente tem problema com o papai e com a mamãe. Então, não se trata de mim, se trata de algo que não foi trabalhado. Mas é mágico a comunicação. Se a gente trabalhar os nossos bloqueios, a sua vida, a sua cidade, o seu país poderia ser muito, mas muito melhor do que é.
E às vezes eu paro para pensar, onde será que a gente poderia estar se a gente superasse essas barreiras aí? Que é um outro nível de humanidade. Aliás, como já dizia a professora Lucilena Galvão, a missão, o propósito do ser humano é ser humano. Comportamento no trânsito mostra seu caráter, que é aquilo que a gente falou lá acima. As tensões do dia precisam ter uma vazão. E as pessoas que estão tensionadas, elas estão em estado de fuga e ataque. Normalmente, quando essas pessoas não descontam, vamos colocar dessa forma, ou em atividade física, ou em dança, ou muitas vezes as pessoas fogem para as drogas, para sexo. E o trânsito é um indicador dessas tensões. Porque é um lugar onde você tem que respeitar o outro, é onde o outro tem que te dar acesso. Então vira uma bagunça. Não é à toa que os acidentes de trânsito já matou muito mais que a própria guerra. Porque todo ano tem essa guerra. Todos os dias quem vive em trânsito sabe. A questão é que às vezes você faz até a sua parte, mas o outro teria que fazer a parte dele. Então, o trânsito é literalmente um campo de guerra. É um campo de tensões. E infelizmente, mesmo que você faça a sua parte, enquanto o outro não fizer a parte dele, a gente vai ter ainda muitos números. Mas não vamos perder as esperanças. Como aumentar sua sorte? Eu achei muito interessante esse capítulo. E aí eu coloquei aqui: tenha um coração grato. A sorte é um fenômeno cultural. A sorte é uma herança cultural que a gente vai desenvolvendo no tempo e vai herdando do passado e levando para frente sem saber. Então, por exemplo, amuletos de sorte são símbolos do Egito. E aí quando você vai ver por que nasceu, aí você fala, é por isso. Não faz sentido. Mas tem tanta força porque a intenção faz aquilo estar presente na nossa vida, que você fala, gente, como nós somos meio doidos, né? Mas enfim, você quer aumentar a sua sorte? Tenha um coração ensinável. Eu achei muito bonito esse ponto. Como visualizar? E olha que legal, ela colocou como visualizar no final. Por quê? Porque depois de tudo isso que a gente viu, como que você vai querer enxergar algo se você tá com um monte de lente, sua lente está suja? Aí você olha para a grama do vizinho, tá suja, porque sua janela tá encardida, quando na verdade tá super verde. A mente é objetiva e entende tudo ao pé da letra. Isso aqui também é um ponto muito interessante. O que significa ao pé da letra? Aí isso casa com esse ponto aqui. Quando você define uma meta, ela tem que ser smart. O que é smart? Tem que ser palpável. Então, por exemplo, eu quero faturar mais. Faturar mais não é palpável, até porque é numérico, dá para você definir. Eu quero faturar 20 mil reais por mês. Eu quero faturar 300 mil reais por mês. Eu quero faturar 1 milhão por mês. Não importa. Você define. Quando você define, você vai ter a lacuna entre o que você quer e o estado atual. E essa lacuna é onde entra o planejamento. Quando você aprende a planejar, você identifica os passos que precisam ser dados e aí você começa a andar. É simples, né? Porém, requer habilidade. Então, entenda o conhecimento. Para executar, você precisa ser sábio. E aí você precisa de habilidade. Por isso que só ler um livro não te torna sábio, mas te dá uma noção. Se você tem uma noção, você começa a calibrar a sua intenção. É bonito, até rimou. Ativar as energias positivas. Aí beleza, faço tudo isso,
visualizo e ativo. Como que eu ativo? Se doando, assim como eu estou fazendo agora com você. Eu poderia ter lido o livro, ter feito o mapa e guardado para mim. Mas eu estou gravando, estou aqui doando já uns 55 minutos do meu tempo para que você que está do outro lado receba. E é uma escolha sua. Você ficou até esse momento aqui porque você quis. Fez sentido para você. Eu não sei quem vai receber essa informação, mas eu estou doando de coração o que eu aprendi e o que eu construí. Porque eu saí do livro, criei uma ferramenta e estou doando para você, seja lá quem você é. E indo além, como eu disse, adquira o livro da autora, porque vale muito a pena você ter a experiência que eu tive. Rituais. O pensamento é o maior movedor de energia que existe. O pensamento é a condução da carga elétrica. Olha que coisa, você já parou? Para só por um momento, porque eu vou te dizer. Cada palavra que eu disse aqui é intencional. Eu estou pensando e condensando a musculatura da minha boca para eu vibrar nos movimentos corretos para que o que eu estou pensando seja transformado em ondas sonoras. A partir do momento que o microfone capta essas ondas, os seus ouvidos vai captar a onda que neste momento eu intencionei na minha mente, e aí os seus cílios do ouvido vai captar essas ondas, transformar em impulso e fazer sentido para você. É ou não é mágico isso? Fala sério. É muito mágico. Só que às vezes a gente não para pensar, porque tá tão no piloto automático. Então o pensamento, ele move energia. Exatamente o que eu tô fazendo agora. O pensamento está movendo músculos, está movendo sinapses, está movendo o ar, está movendo a musculatura para que você receba a informação. E se ninguém vê meu vídeo? Eu não estou fazendo para ninguém, eu estou fazendo para mim. E eu sou a primeira pessoa a ouvir aquilo que eu falo. Então quem está aprendendo de novo, eu. Quem vai praticar o que está sendo dito, eu. Quem vai colher os benefícios, eu. Se você fizer o mesmo, replicou. Objetos e animais que alegram. Aqui é muito interessante também, porque é simplesmente você respeitar tudo. Os objetos inanimados e animados. Eu, por exemplo, tenho uma doguinha aqui, a Cacau, e aprender a respeitar o ritmo do animal. Eles se comunicam o tempo todo com a gente. É incrível. E dos objetos inanimados. Agradecer, sabe? Agradecer, tem hora que a gente parece estar falando um papo de doido, mas tudo tem uma história. Cada coisa que está aí na sua mesa, no seu trabalho, tem uma história. Respeite tudo. Transmissão telepática. Na nossa glândula pineal, a glândula pineal tem pequenos cristais de quartzo. Esses cristais, eles têm uma forma de pirâmide. E socialmente você pode pesquisar. Eu poderia até ter colocado aqui o nome de um médico brasileiro, só que eu não me lembro agora o nome dele. Ele é especialista em glândula pineal. Vale a pena ouvi-lo bem mais. Ele realmente é referência nesse assunto. E ele vai falar logicamente com mais propriedade, mas dentro da sua cabeça tem quartzo. Cristais de quartzo.
e os cristais de quartzo. São condutores de informação. E quando você aumenta os cristais, eles são organizados de uma forma piramidal. Ai, meu Deus, é muita loucura nesse planeta. Profecias. Cultive o bom humor. Esse ponto de profecias, o mundo é cheio de história. E assim, toda informação tem poder em potencial. Tudo depende daquele que lê e acredita. Porque, como o pensamento, ele move o campo magnético, quando muitas pessoas acreditam em algo, muitas pessoas estão movendo o campo magnético. Então é um negócio bizarro, mas faz todo sentido se você parar para analisar a história do mundo. Então, no final das contas, ela fala assim, cultive o bom humor. Porque tem muitas histórias nesse mundo. Conclusão. O pensamento, vou até aumentar aqui. O pensamento é o elo entre o mundo físico e o sutil. Surpreenda-se com o que o universo pode fazer por você. Então, essa é a passada visual no livro A Lei da Afinidade, que para mim fez todo sentido. O que eu fiz? Eu imprimi esse mapa para poder ter acesso rápido, né? Porque mais importante do que só ter o papel aí com os pictogramas, numeradinho, é você praticar cada ponto desse. Aqui, no caso, a gente consegue contribuir com algumas ferramentas, né? Com algumas habilidades, porque a gente é uma escola de transformação empresarial e apesar de a gente ser inclinado aos negócios, nosso foco são pessoas. Então, o seu negócio é a sua vida, seja ele comercial ou não. Então, tudo aquilo que for para melhorar a sua vivência nesse planeta, estamos aqui, que a gente está fazendo nossa liçãozinha de casa. Então, imprima. Primeiro acesse o link, cadastre, você vai receber no seu e-mail o link, baixe, imprima. Eu pretendo fazer de outros livros esse resumão visual. Então, separa aí já uma pasta, catálogo, para você já deixar no esquema aí os nossos próximos mapas. Então, eu espero que esse conteúdo tenha feito sentido para você, que ficou ouvindo até agora. Se você ouviu até agora, parabéns e obrigada. E até o próximo. Não esqueça de deixar aqui sua curtida, que alegra nosso coração, o engajamento, e sugestões de livro, comentários sobre como foi essa experiência aqui. Deixa aqui pra gente. Até mais. Tchau, tchau.